E aí, beleza? No ano de 10.191, os implacáveis Harkonnen ocupam o planeta desértico Arrakis para extrair a especiaria, a substância mais valiosa do universo. Essa especiaria permite viagens espaciais e possui propriedades que prolongam a vida, tornando os Harkonnen extremamente ricos. Embora as tribos nativas Fremen resistam aos invasores, suas táticas de guerrilha pouco avançam. No entanto, tudo muda quando o imperador, de forma inesperada, ordena que os Harkonnen deixem o planeta imediatamente. No planeta Caladan, Paul Atreides está comendo ao lado de sua mãe, Lady Jessica Atreides, e um arauto imperial é enviado à casa da família. Os Atreides são uma família nobre liderada pelo Duque Leto, e o decreto enviado está nomeando os novos administradores de Arrakis, substituindo seus rivais Harkonnen. A casa Atreides aceita o decreto, selando seu destino sob a vigilância da poderosa Guilda Espacial e da Reverenda Madre da Ordem Bene Gesserit, conhecida por manipular a política ao fornecer esposas e concubinas às casas governantes. A própria parceira do Duque Leto, Lady Jessica, pertence a essa ordem e tem ensinado secretamente seu filho Paul nas técnicas de sugestão hipnótica capazes de obrigar os outros a agirem sem perceber. Paul está cercado pelos melhores mentores, incluindo Mentats, que funcionam como computadores humanos, e Gurney Halleck, que o mantém sempre em alerta, atacando-o como um treinador incansável. Gurney ensina Paul a lutar com escudo e faca, guardando rancor pessoal contra os Harkonnen e ciente do perigo que a vida em Arrakis pode representar. Mesmo sendo um aluno habilidoso, Paul atravessa uma fase instável, comentando com frequência sobre visões da morte das pessoas ao seu redor. Um dos avisados é Duncan Idaho, um mestre espadachim que ignora os presságios e parte para Arrakis antes dos demais. O Duque Leto suspeita que a nomeação da casa Atreides seja, na verdade, uma armadilha planejada pelo imperador. Ele acredita que o verdadeiro objetivo seja forçar um conflito direto entre as casas Atreides e Harkonnen, enfraquecendo ambas no processo. Sem opção, a casa Atreides se prepara para os desafios em Arrakis. O Duque Leto espera que Duncan abra caminho para uma possível aliança com os Fremen do deserto, pois acredita que o poder deles é essencial para sobreviver naquele ambiente hostil. Paul guarda dúvidas pessoais sobre a missão, mas Leto permanece como um pai presente e uma figura política central na galáxia. No entanto, a situação é mais perigosa do que Leto imagina. No mundo natal decadente dos Harkonnen, Gied Prime, Rabban reclama ao seu tio, o enorme e astuto Barão Harkonnen, por ter perdido o controle de Arrakis. O Barão revela um plano mais profundo. O Imperador está secretamente ajudando os Harkonnen a armar uma armadilha para a casa Atreides. O suposto presente de Arrakis é, na verdade, uma armadilha disfarçada. Enquanto isso, de volta a Caladan, afastadas das preparações oficiais, as Bene Gesserit retornam para uma reunião secreta à meia-noite. Paul passa por um exame médico com o médico de confiança da família, Dr. Yue, enquanto sua mãe Jessica oculta a crescente ansiedade com uma expressão serena. O motivo da preocupação é a chegada da Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam. Ela veio para testar o potencial de Paul. O teste é rigoroso e envolve uma caixa de dor que estimula os nervos, enquanto uma agulha envenenada, chamada Gonjabar, é mantida próxima ao seu pescoço. O objetivo é ver se ele consegue controlar-se diante da dor extrema. Esse teste determina se Paul é um humano consciente ou apenas um animal reativo. Um animal preso em uma armadilha mastigaria a própria perna para escapar. A dúvida é se Paul fará o mesmo ou resistirá à dor com disciplina e autocontrole. Paul suporta a experiência dolorosa, avançando com força de vontade. Enquanto resiste à dor, tem visões vívidas que refletem os sonhos semi-proféticos que vem tendo, o que chama profundamente a atenção da Reverenda Madre. O encontro termina com uma repreensão para Jessica. Ela teve um filho em vez da filha que as Bene Gesserit haviam ordenado. Isso representa um problema, pois a Ordem vem manipulando linhagens há séculos, com o objetivo de criar o Kwisatz Haderach, um ser capaz de atravessar espaço e tempo e conduzir a humanidade para um novo destino. A existência inesperada de Paul atrapalha esse plano milenar, colocando enorme pressão sobre ele e sua família. Após o teste, a casa Atreides se prepara para deixar Caladan, empacotando
seus pertences para o perigoso Arrakis. Eles se despedem do planeta oceânico e, a bordo de uma nave da guilda, viajam pelo espaço dobrado, aterrissando em Arrakis, determinados a causar uma boa primeira impressão. Ao chegar em Arrakis, a casa Atreides é recebida por Thufir Hawat, o mestre dos assassinos, que traz um relatório de inteligência. Enquanto isso, os Fremen locais gritam pelo Lisan al-Gaib, o salvador profetizado, que acreditam ver em Paul, pois ao longo dos anos as Bene Gesserit implantaram cuidadosamente mitos religiosos entre as populações para usá-los como vantagem caso necessário. Dos campos de pouso, os Atreides sobrevoam o complexo urbano abafado atrás das muralhas de proteção, se instalando em sua nova vida no deserto. A principal preocupação do Duque Leto é reiniciar a produção da especiaria e retomar os envios para fora do planeta. Os locais falavam sobre esfregar as costas com areia, um aviso duro sobre a realidade implacável do planeta desértico. Enquanto isso, Jessica entrevista candidatas para o cargo de governanta, quando imediatamente reconhece uma delas como uma Fremen, armada com uma faca cristalina escondida. A lâmina funciona como um presente e também como um teste, desafiando Jessica a provar se encaixa na profecia. Apenas com seu treinamento Bene Gesserit e raciocínio rápido, ela consegue impedir que a situação se torne perigosa. Paul passa o tempo aprendendo sobre os costumes dos Fremen, seus símbolos sagrados e a importância crítica da conservação da água. No entanto, seus estudos são interrompidos quando ocorre uma tentativa de assassinato dos Harkonnen na forma de um minúsculo caçador-buscador. O dispositivo mortal escaneia o ambiente à procura de seu alvo, mas Paul permanece completamente imóvel, usando seu treinamento para sobreviver à ameaça. Thufir Hawat, embora profundamente envergonhado pela falha na segurança, reconhece que foi o preparo de Paul que salvou sua vida. Enquanto isso, a própria Reverenda Madre do Imperador segue até Gied Prem para uma reunião secreta. Lá, ela despreza os grotescos experimentos dos Harkonnen, mas confirma que o Imperador apoiará o ataque contra a casa Atreides com suas tropas de elite Sardaukar. Ela faz um pedido formal para que Jessica e Paul sejam exilados e não mortos, embora sua promessa seja uma mentira velada, sabendo que o deserto equivale a uma sentença de morte para quem não estiver preparado. As forças Harkonnen, incluindo o Mentat Peter de Vries, viajam até Salusa Secundus para se preparar, imersos nos cantos guturais dos guerreiros enquanto reúnem batalhões dos combatentes mais fanáticos e implacáveis do Império. De volta a Arrakis, Duncan Idaho retorna das profundezas do deserto com notícias valiosas. Os Fremen são milhões e lutam como demônios. Ele apresenta Stilgar, um respeitado líder Fremen que testa os limites da hospitalidade Atreides, mas logo percebe que o Duque Leto tem intenções genuínas. Diferente da brutalidade dos Harkonnen, Leto demonstra desejo real por uma aliança. Quando Stilgar parte, ele nota a presença de Paul e reconhece seu potencial. No entanto, as boas notícias duram pouco. Apesar das metas ambiciosas para a produção da especiaria, os Atreides percebem que herdaram apenas equipamentos desgastados e de segunda categoria deixados pelos Harkonnen. Eles se reúnem com a juíza da transição, Dra. Aliet Kynes, ecologista imperial, que oferece trajes especiais essenciais para a vida no deserto. Mesmo assim, é evidente que Kynes esconde informações. Com mais dúvidas do que respostas, os Atreides embarcam para observar de perto a operação de extração da especiaria. Eles assistem ao coletor reunir o material na areia, enquanto aeronaves de observação vigiam sinais dos vermes da areia, gigantescos leviatãs atraídos por vibrações rítmicas. Quando um verme é detectado, começa o processo para resgatar o coletor pelo ar, mas dessa vez a hidráulica da nave falha, deixando o coletor preso no solo justo quando o verme se aproxima. Sem hesitar, o Duque Leto transforma o passeio em uma missão de resgate, ordenando que os trabalhadores abandonem a especiaria e priorizem suas vidas. No meio do caos, Paul é atingido por uma rajada de especiaria pura, entrando em um estado de transe. Gurney o resgata a tempo e ambos escapam por pouco, assistindo de perto enquanto o colossal verme da areia engole o coletor por completo. De volta à base, Leto está furioso
furioso, irritado com Paul pelos riscos que correu e ainda mais enfurecido com a doutora Kynes por ignorar o que parece ser uma armadilha evidente. Ele sente que o imperador armou contra eles, com Kynes fazendo vista grossa para os perigos. O Dr. Yue confirma que a especiaria tem efeitos psicoativos intensos, o que explica o transe repentino de Paul. Paul compartilha suas visões com Jessica, incluindo a imagem de uma misteriosa garota Fremen que pode ser tanto uma amante quanto uma inimiga, uma visão em que recebe uma faca, e a percepção repentina de que sua mãe está grávida, algo com que ela mal havia se dado conta até então. Jessica fica profundamente abalada com as revelações do filho. Se as Bene Gesserit estiverem certas sobre as habilidades únicas de Paul, talvez também estejam certas sobre o destino sombrio reservado ao Duque Leto. O sentimento de perigo iminente paira sobre eles como uma sombra escura, uma ameaça muito mais próxima do que imaginam. Após ouvir tudo isso, Jessica chora, assustada com o futuro que pode aguardar seu filho. Ela entra no quarto para conversar com o marido. Conta sobre as visões de Paul, o transe em que ele foi colocado e o quanto podem estar em perigo. O Duque consola sua esposa, tentando tranquilizá-la de que tudo ficará bem. Naquela noite, o Dr. Yue adormece todo o palácio, neutralizando os guardas e desativando os geradores de escudo. Leto pressente que algo está errado e encontra a governanta agonizando, mas já é tarde demais. Um dardo atravessa seu escudo corporal, paralisando-o. Yue traiu a casa Atreides e confessa seus motivos. A sua esposa foi capturada e desmontada como uma boneca. Mesmo após a traição, Yue dá a Leto uma última chance de vingança, implantando um dente com gás venenoso em sua boca, na esperança de que ele consiga matar o barão. Com os escudos desativados, os Harkonnen lançam um ataque em larga escala. Emergindo do espaço dobrado pela guilda, eles desencadeiam uma campanha brutal de bombardeio sobre a cidade. No campo de pouso, Gurney Halleck tenta armar todas as naves com armamento, mas os bombardeios atingem diretamente os alvos. Aproveitando as defesas enfraquecidas, as tropas terrestres Harkonnen invadem a cidade. Gurney se recusa a se render. Reunindo os soldados remanescentes, lidera um contra-ataque desesperado, determinado a eliminar o maior número possível de inimigos, mesmo que seja sua última luta. Os defensores da casa Atreides resistem contra os inimigos, mas as táticas brutais dos soldados imperiais Sardaukar vencem, garantindo um massacre total. Duncan Idaho procura por seu duque e por seus familiares desaparecidos, então canaliza sua maestria com a espada, cortando os soldados Sardaukar com precisão. Ele desvia com a agilidade dos dardos, abrindo caminho pelo caos. Mesmo sem encontrar a família, continua avançando e percebe a aproximação de mais soldados. Duncan enfrenta os soldados com bravura, provando que está em um nível muito superior ao dos adversários. Bombas caem sobre a cidade, provocando danos devastadores. Em meio à destruição, Duncan encontra um ornitóptero e descarrega sua fúria enquanto o raio de uma nave corta metade da cidade. É por pouco que consegue escapar. Enquanto isso, Paul e Jessica são capturados pelos soldados. Ameaçados de serem dados como alimentos aos vermes da areia, Paul escuta os soldados discutindo seus planos enquanto sua mãe é amarrada. Em outro ponto, Raban começa a decapitar prisioneiros, enquanto o Duque Leto acorda dos efeitos da droga e se vê frente a frente com o vitorioso barão Vladimir Harkonnen. Leto, imóvel, observa quando o Dr. Yue é levado para receber sua recompensa. No momento em que Yue se aproxima, o Duque ativa o dente com gás venenoso, liberando uma nuvem fatal que mata o sobrinho do barão, Peter, e todos os outros presentes na sala, com exceção do próprio barão, que sobrevive por pouco. Paul e Jessica, amarrados e amordaçados, são levados para morrer no deserto. Porém, quando um dos soldados baixa a guarda, Paul usa a voz para virar a situação a seu favor. Jessica, com precisão, comanda os captores à morte. Eles escapam por pouco de serem mortos, pousando no meio do deserto e observando os danos e ruínas deixados em sua cidade. Paul e Jessica ficam em choque diante da devastação, tristes por não terem conseguido ajudar. Em meio aos destroços do mundo que perderam, encontram um kit de sobrevivência Fremen, deixado por Yue. Acampados no deserto aberto, Paul é exposto à especiaria pura e tem visões intensas. Ele vê um futuro onde usa a crença dos Fremen na profecia para incitar uma guerra santa
janta em nome do pai. Uma onda de vingança galáctica capaz de consumir o universo. O barão, caído por causa do veneno, mas ainda vivo, permanece preso nas vigas, onde a equipe de limpeza terá dificuldade para alcançá-lo. Enquanto isso, a Dra. Kynes é resgatada por um Duncan Idaho furioso, irritado com sua neutralidade durante o conflito. Eles seguem o sinal emitido pelo kit de sobrevivência Fremen para localizar Jessica e Paul. Duncan jura lealdade a Paul como o novo duque da casa Atreides. Eles se abrigam com Kynes e um grupo de escoltas Fremen em uma antiga estação ecológica, um vestígio do tempo anterior à descoberta da especiaria. Paul, usando seu treinamento Bene Gesserit e sua observação aguçada, descobre a lealdade secreta de Kynes aos Fremen. Com habilidade, ele apela aos valores dela e consegue convencê-la a apoiar sua causa. Paul percebe que, se Kynes testemunhar sobre o envolvimento do Imperador no plano dos Harkonnen, isso pode ser usado como vantagem para legitimar sua reivindicação ao poder imperial. Isso poderia transformá-lo de fugitivo a um sério candidato ao trono. Enquanto discutem seus próximos passos em volta de uma estação de café improvisada, os letais Sardaukar já se aproximam. Eles descem em silêncio, mas sua furtividade não é páreo para a maestria dos Fremen na Guerra do Deserto. Os Fremen reagem rapidamente, enfrentando os invasores. Apesar de estarem em menor número, a resistência oferece tempo suficiente para avisar Duncan, que lacra a entrada e se prepara para um confronto final. Em uma demonstração de habilidade, ele enfrenta o Sardaukar, provando ser um dos maiores guerreiros do Império. Duncan luta com ferocidade, derrubando inimigo após inimigo. Mesmo mortalmente ferido, Duncan se levanta com pura força de vontade, abatendo mais alguns soldados antes de sucumbir. Enquanto isso, Paul e Jessica escapam por um labirinto de túneis, alcançam um ornitóptero e fogem pelo deserto. Kynes tenta chamar um verme da areia para sua própria fuga, mas é interceptada pelos soldados Sardaukar, que a acusam de traição. Eles subestimam sua determinação, sem saber que ela planeja enfrentá-los até o fim. Perseguidos, Paul e Jessica voam direto para o centro de uma tempestade de areia. Em vez de resistir aos ventos de 800 km por hora, Paul os usa a seu favor, guiando a nave pela corrente do ar. No acampamento dos Harkonnen, Rabban informa ao barão sobre a morte presumida dos fugitivos, enquanto o barão passa por tratamentos de recuperação e retoma seu plano de esgotar Arrakis de toda a especiaria. Contra todas as probabilidades, Paul e Jessica emergem do coração da tempestade, pilotando sua nave danificada até uma aterrissagem forçada. Eles alcançam a segurança de algumas formações rochosas e colocam seus trajes de destilação, preparando-se para o deserto profundo. A travessia exige paciência e eles evitam passos ritmados para não atrair os vermes da areia. Mesmo assim, ao pisarem em areia vibratória, acabam sendo perseguidos por um colossal verme. No último instante, outro sinalizador sonoro desvia a atenção da criatura, revelando a presença dos Fremen. Inicialmente hostis, os Fremen pretendem matá-los para tomar sua água. No entanto, Stilgar, o líder do grupo, reconhece Paul como o filho do Duque. Jessica tenta negociar uma recompensa pelo retorno a Caladan, mas os instintos de sobrevivência dos Fremen falam mais alto. Para reverter a situação, Jessica toma Stilgar como refém usando sua própria faca, enquanto Paul desarma outro Fremen. Essa demonstração de força lhes garante uma aliança temporária. Paul então conhece Shani, a garota que aparecia em suas visões, que o despreza por achá-lo apenas um garoto. A tensão aumenta quando James, humilhado por Paul, desafia Jessica para um combate ritual. Devido aos costumes Fremen que proíbem duelos com mulheres, Paul se oferece para lutar em seu lugar. Shani entrega a Paul uma faca feita de dente de verme da areia. Como nas visões, o duelo é intenso, com Paul assumindo vantagem. No entanto, ele hesita ao pedir para James se render, por não estar acostumado a matar. Ao perceber que sobreviver no deserto exige estar disposto a fazer isso, ele acaba tirando a vida de James, conquistando o respeito dos Fremen de acordo com suas duras tradições. Jessica quer deixar o planeta, mas as visões de Paul indicam que ele deve ficar. Ele acredita que os Fremen detêm a chave para o poder do deserto, chegando até a aprender a montar vermes da areia. Junto aos Fremen, ele enxerga um futuro repleto de perigos, mas cheio de possibilidades. Mais tarde, em Arrakis, Stilgar continua
continua liderando sua tribo Fremen de volta ao Siete Oculto, acompanhado por Paul e Jessica. Eles ainda são perseguidos implacavelmente pelos Harkonnen, que avançaram mais fundo no deserto do que nunca. Mas agora os Fremen contra-atacam, mudando o rumo do confronto. À medida que sua conexão com os Fremen cresce, o mesmo acontece com sua relação com Chani. O tempo juntos aumenta, assim como os ataques bem-sucedidos às operações de especiaria dos Harkonnen. Essa sequência de vitórias enfraquece a posição de Rabban, fazendo com que ele pareça ineficaz aos olhos de seu tio, o Barão Harkonnen. Frustrado, o Barão desconta sua fúria, punindo cruelmente seus servos e ameaça Rabban, exigindo que ele endureça sua liderança. Enquanto isso, Jessica começa a passar por uma transformação perturbadora. Em conversas com seu filho ainda não nascido, que ela chama de precioso, seu comportamento começa a preocupar alguns Fremen. Parte da tribo passa a vê-la com desconfiança. Embora o objetivo de Jessica permaneça claro, proteger Paul a qualquer custo. Para garantir sua sobrevivência, ela decide despertar a profecia religiosa, convencendo Paul a beber a água da vida e liberar todo o seu potencial latente. Paul, agora preparado para o teste final, demonstra não sentir medo ao convocar um enorme verme da areia no topo de uma duna. Em um ato ousado, ele salta sobre o verme, um movimento com risco de morte. Jessica, sem perder tempo, interpreta o evento como o cumprimento da profecia e envia seus recém-convertidos seguidores a espalhar a palavra sobre a ascensão espiritual de Paul entre os Fremen. No entanto, esse avanço gera grande preocupação em Chani, que sabe que Paul teve visões sobre a morte de bilhões de pessoas caso siga o caminho que sua mãe está abrindo para ele. Jessica se dirige à zona sul de Arrakis para reunir mais Fremen em apoio a Paul, mesmo enquanto o próprio Paul se mostra cada vez mais desconfortável com o rumo das coisas. Enquanto Jessica inflama os ânimos no sul, Paul permanece na linha de frente do norte, evitando deliberadamente o status de ídolo religioso que sua mãe deseja para ele. Em vez disso, foca em liderar os Fremen em ataques estratégicos, mirando os depósitos de especiaria controlados pelos Harkonnen em Arrakeen. Isso provoca Rabban, que responde com força bruta, lançando rastreadores para localizar os Fremen. Mas Paul e suas forças continuam escapando, e Rabban, cada vez mais frustrado, começa a atacar cegamente os últimos pontos conhecidos da resistência. Ele decide liderar a equipe de assalto pessoalmente, apenas para cair em uma armadilha Fremen. Seus soldados são abatidos um por um nas sombras, até que Rabban percebe que entrou em uma armadilha de som e visibilidade zero, incapaz de enxergar ou ouvir os Fremen se aproximando. Mas ele escapa por pouco, depois que uma guerreira Fremen comum quase o derrota antes de ser abatida. Longe dali, no mundo imperial, o imperador permanece em silêncio quanto ao seu apoio secreto aos Harkonnen. Sua filha Irulan, treinada pelas Bene Gesserit, começa a juntar as peças e suspeita que Paul Atreides, o suposto profeta Fremen, ainda esteja vivo. Enquanto isso, as Bene Gesserit mantêm sua postura pragmática, manipulando todos os lados para obter vantagem. Lady Margot observa tudo com atenção, deixando claro que a corte imperial está se preparando para um confronto inevitável com o poder crescente que se ergue no deserto. Lady Margot Fenring também acompanha de perto outro prospecto importante de linhagem. O outro sobrinho do barão, Fade Hauta, é o aniversário dele, e o assassino psicótico celebra com um espetáculo grotesco nas arenas de Gied Prime. Sob a luz sinistra de um sol negro que drena as cores do planeta, Fade mata seus próprios servos diante de uma plateia horrorizada, testando suas novas facas. Seus canibais de estimação assistem à cena com entusiasmo. Apesar de essas lutas geralmente serem encenadas, um dos últimos escravos está totalmente consciente, o que proporciona a Fade o combate real que ele tanto desejava. Essa traição o excita e ele saboreia o desafio. A vitória de Fade na arena apenas aumenta a adoração popular, com a multidão começando a se unir em torno de seu herói com fervor crescente. Apesar do triunfo, Fade está cheio de raiva, especialmente diante das manipulações daqueles que o cercam. No entanto, ele começa a enxergar o quadro geral, percebendo que seu tio, o Barão Harkonnen, está preparando-o para herdar o trono imperial. Naquela noite, Lady Margot ativa todo o poder das técnicas Bene Gesserit sobre Fade, seduzindo e manipulando-o com uma combinação de influência hipnótica e técnicas neurolinguísticas. Ela o conduz a um estado de transe
transe, puxando-o cada vez mais fundo em sua teia e cravando ganchos de controle em sua mente. Feyd, inconsciente da profundidade de sua manipulação, segue suas palavras de forma voluntária, hipnotizado. Margot aproveita o momento para realizar um ritual Bene Gesserit, semelhante ao que Paul enfrentou, e coleta uma amostra do material genético de Feyd, garantindo mais um elo para o programa de reprodução das mulheres. Em seguida, envia seu relatório com o perfil psicológico de Feyd, avaliando seu potencial para futuras manipulações e garantindo que a Ordem mantenha influência sobre a próxima geração de líderes. Embora perigoso e instável, Feyd agora está no radar da Irmandade como mais uma ferramenta útil, assim como Paul, apesar das profundas preocupações de Paul com as consequências. Os religiosos entre os Fremen seguem adiante com seus planos. É então revelado que Gurney Halleck está vivo, tendo permanecido em Arrakis como contrabandista, roubando especiaria e se tornando um incômodo persistente para os Harkonnen. Suas atividades o colocam acidentalmente na mira dos próprios Fremen. No entanto, quando Paul e Gurney se reencontram, o momento é emocionante. Gurney, antigo mentor de Paul e antigo mestre de guerra do Duque Leto, logo defende a ideia de usar todos os Fremen em uma guerra de vingança em grande escala contra os Harkonnen. Paul, no entanto, hesita. Ele compartilha com Gurney suas visões assustadoras de morte e destruição galáctica caso sigam esse caminho. Ele explica que enquanto Gurney domina a guerra convencional, ele viu um futuro onde bilhões morrem como resultado desse conflito. Apesar de se sentir deslocado em meio à cultura guerreira dos Fremen, Paul recebe de Gurney informações cruciais sobre o arsenal secreto dos Atreides, 92 ogivas nucleares passadas de geração em geração ainda intactas. Enquanto isso, os Harkonnen ajustam sua estratégia. Feyd-Rautha, promovido para liderar as forças após os fracassos de Raban, mostra pouco interesse em ouvir os comandantes atuais. Com frieza calculada, ele destrói os Sietes do norte com artilharia pesada, evitando o combate direto e apostando em aniquilação à distância. As comunidades Fremen antes ativas são reduzidas a ruínas, obrigando os sobreviventes a evacuar. Até Chani pressiona Paul para liderar o comboio rumo ao sul, mas Paul se mantém cauteloso quanto ao que isso pode significar para seu povo e para o futuro da galáxia. Ao mesmo tempo, líderes religiosos convocam uma grande reunião Fremen, impulsionados em parte pelos esforços de Jessica. Ela, que passou o tempo alimentando o fervor profético, descobre uma verdade sombria sobre a água da vida. O líquido sagrado usado para acessar as memórias intergeracionais das Bene Gesserit é produzida a partir da bile de vermes da areia recém-nascidos, afogados propositalmente. Uma revelação que choca até mesmo os mais devotos entre eles. Enquanto isso, Paul e Feyd-Rautha se aproximam rapidamente de um destino que poderá moldar o futuro de toda a galáxia. Com o perigo cercando por todos os lados, Paul entende que, para liderar os Fremen rumo à vitória, deve aceitar por completo seu destino como o escolhido. Ele e seus aliados seguem em direção ao templo sagrado no sul, onde sua mãe, Jessica, já preparou o caminho para que ele tome a dose proibida da água da vida destinada aos homens. O ritual é normalmente fatal para o sexo masculino, mas Paul bebe o líquido, entrando em um coma tão profundo que parece estar morto. Enquanto todos temem por sua vida, Jessica, com seu treinamento Bene Gesserit, ainda consegue detectar os sinais vitais fracos de Paul, mantendo a esperança viva enquanto os Fremen oram por sua recuperação. Enquanto seu corpo permanece imóvel, sua mente se abre para as memórias dos ancestrais, dando-lhe acesso à sabedoria coletiva de sua linhagem. Ele também tem visões intensas e perturbadoras de um futuro onde Arrakis se transforma em um mundo repleto de água, e sua irmã Alia, já adulta, o recebe com uma revelação. Chani permanece ao lado de Paul, furiosa por terem arriscado sua vida nesse ritual perigoso. Jessica usa a voz para forçar Chani a confiar em seus instintos. Tomada pela emoção, Chani mistura suas lágrimas ao veneno, um gesto que traz Paul de volta do coma. Atordoado, mas vivo, Paul desperta transformado. Ele entende que tudo, desde a profecia até as manipulações das Bene Gesserit, o conduziu diretamente até aquele instante. Naquela noite, sozinho, Jessica o confronta. Paul revela que ela é, na verdade, filha do barão Vladimir Harkonnen, uma verdade que Jessica só
só descobriu ao consumir a água da vida. Essa revelação obriga Paul a aceitar os aspectos mais sombrios de sua herança. Para sobreviver e cumprir seu destino, ele precisa abraçar tanto as virtudes nobres do sangue Atreides quanto a brutalidade impiedosa da linhagem Harkonnen. Ao sair dessa provação, Paul deixa de ser o líder humilde que buscava aprender os costumes dos Fremen e se transforma em uma figura temível, capaz de exercer grande poder e provocar imensa destruição. Os Fremen, ao presenciarem essa transformação, percebem que o destino deles e de toda a galáxia agora está nas mãos de alguém que não é mais limitado pelo passado. Apesar dos esforços de Chani para manter os Fremen focados e afastá-los do fervor religioso, Stilgar permanece cauteloso, observando como os eventos vão se desenrolar. Em uma grande reunião tribal, onde apenas os líderes podem falar, Stilgar, ferido, está disposto a sacrificar sua vida para que Paul assuma a liderança dos Fremen. No entanto, Paul rejeita as tradições autodestrutivas e desafia diretamente os líderes. Ele cospe as tradições de volta contra eles e confronta cada líder presente. Sua habilidade de manipular a multidão é inegável. Após atraí-los emocionalmente, Paul redefine suas expectativas ao revelar detalhes íntimos de suas histórias pessoais, algo que agora realiza não por dedução, mas por habilidades verdadeiramente sobre-humanas que lhe permitem enxergar o passado e os segredos de cada um. O impacto é imediato e absoluto. Os Fremen, até mesmo os mais céticos, agora estão completamente comprometidos com Paul. Gurney Halleck, ainda leal ao falecido Duque Leto, abraça a herança ducal de Paul, e os dois se preparam para enfrentar as forças imperiais. Paul envia uma mensagem direta e provocativa ao imperador, desafiando-o abertamente. Irulan, filha do imperador, descobre que o próprio oráculo de seu pai foi quem aconselhou o extermínio da família Atreides para manter o controle da linhagem. Esse plano agora se volta contra o trono, colocando o poder do imperador em risco. Ainda não está claro se Paul ou Feyd-Rautha herdará o trono, mas as Bene Gesserit treinaram Irulan durante toda a vida para se tornar a filha imperial destinada a se casar com aquele que assumir o poder. À medida que a tensão aumenta, o imperador Shaddam IV chega a Arrakis com todo o seu exército Sardaukar, exibindo sua força total para esmagar o levante Fremen. Os Harkonnen, agora ansiosos e inseguros, correm para se preparar diante da inesperada fiscalização das forças do imperador. Os Fremen observam sua chegada atentos enquanto o imperador se aproxima para se encontrar com o barão. Paul e seus aliados traçam uma estratégia de ataque, preparando-se para eliminar completamente os Harkonnen e vingar a morte de seu pai. A liderança de Paul impressiona Stilgar e seus homens, que estão prontos para segui-lo até o fim, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, o barão e seu sobrinho se reúnem com o imperador, demonstrando respeito. O barão teme por sua vida, suspeitando que o imperador tenha vindo para executá-los. Shaddam IV, no entanto, demonstra desprezo pela forma como lidaram com Paul, repreendendo-os duramente e envergonhando tanto o barão quanto todos os Harkonnen. Cansado das súplicas, um cavaleiro Sardaukar atinge o barão diante de todos, mostrando quem realmente está no comando e lembrando a todos do verdadeiro poder em jogo. Sem saber, eles já caíram na armadilha meticulosamente preparada por Paul. Posicionado logo fora da bacia de proteção da cidade, Paul comanda um exército massivo de Fremen. No momento decisivo, ele libera as ogivas atômicas da família Atreides, explodindo as paredes da montanha que protegiam a base do imperador. Enormes blocos de rocha despencam, devastando a posição imperial e esmagando boa parte do exército Sardaukar. Embora sejam conhecidos por sua força, os Sardaukar não estão preparados para o que vem a seguir. Imensos vermes da areia atravessam a brecha aberta, destruindo tudo em seu caminho. As forças do imperador, incluindo os outrora temidos Sardaukar, são engolidas pelo caos, deixando apenas destruição em seu rastro. A armadilha de Paul funciona perfeitamente e o poder começa a mudar de lado. À medida que a batalha atinge seu auge, Chani lidera os guerreiros Fedaykin em um ataque. A habilidade e precisão deles rapidamente dominam as tropas Harkonnen, cumprindo uma das visões anteriores de Paul, enquanto o inimigo vacila diante da ofensiva inesperada. Ao mesmo tempo, Gurney Halleck avança sobre Arrakeen, guiando os soldados Atreides pelas ruas em busca
busca de vingança pelo Duque Leto. Gurney e Rabban finalmente se enfrentam em um confronto que termina com Gurney vingando seu duque e garantindo uma vitória decisiva. Paul, agora completamente no controle, atravessa o campo de batalha e entra no grande salão onde estão reunidos aqueles que conspiraram contra sua família. Enfrentando o Barão Harkonnen, Paul se impõe como uma sombra de justiça e fúria, matando-o sem piedade diante de todos os presentes. Enquanto isso, Feyd-Rautha observa com ódio, esperando sua chance, enquanto Paul se aproxima da princesa Irulan com o imperador ao lado, impotente para intervir. Com os Fremen vitoriosos, eles se preparam para a chegada das grandes casas. Sabem que esse é o momento ideal para colocar seus planos em prática. Paul e Chani compartilham um breve e terno instante, jurando permanecer juntos, independentemente do que o futuro trouxer. No entanto, são interrompidos quando o imperador confronta Paul, exigindo que ele recue. Paul, impassível, devolve a ameaça, advertindo o imperador para se afastar. Quando a reverenda madre tenta interferir, Paul usa a voz contra ela, silenciando-a e despertando o medo em todos ao redor. As grandes casas observam, conscientes de que o próximo passo decidirá o destino da galáxia. Feyd-Rautha se aproxima, proclamando-se o campeão do imperador e desafiando Paul para um duelo. Eles se enfrentam e Paul consegue dominá-lo com facilidade. Com Feyd morto, Paul aproveita o momento da vitória, obrigando o imperador a se ajoelhar diante dele e beijar seu anel, um ato simbólico que humilha o poderoso governante. A conquista de Paul está selada e seu caminho rumo ao poder garantido. Para solidificar sua posição, ele está prestes a se casar com a princesa Irulan, assegurando assim sua reivindicação ao trono. No entanto, Paul logo percebe que sua vitória vem acompanhada de um preço elevado. Apesar do novo poder conquistado, as outras grandes casas se recusam a aceitar completamente seu domínio. E Paul entende que a Guerra Santa, o jihad que tanto tentou evitar, agora é inevitável. Chani, de coração partido, percebe que não pode permanecer ao lado de Paul, sabendo que sua ascensão ao poder como líder profetizado não foi resultado de intervenção divina. Os Fremen se preparam e a galáxia se arma para a guerra devastadora que se aproxima. Terminando assim, Duna, partes 1 e 2, filmes de ficção científica e aventura de 2021. E eu espero você no próximo vídeo.